Galera BPR, mais um giro aqui no canal. Vamos falar das últimas informações sobre o Ceará, comentar um pouquinho aí sobre o Vozão que enfrenta o Sport nessa terça-feira, 9h30. Fica ligado, cara, os ingressos estão à venda, tem já setor esgotado, o check-in aí já tá liberado, tem alguns setores se esgotando, então chega junto, já garante sua vaga, né, seu lugar no Castelão, nessa terça-feira a partir de 9h30 da noite, tá? E aí a gente vai comentar um pouquinho também sobre essa possibilidade, até falando de esporte, né, coincidência ou não, saiu a notícia de que o Sport estaria monitorando a situação do Kleber, e tem uma notícia de um portal bem conhecido do futebol, que está até trazendo mais informações de jogadores que o Ceará ainda pode negociar, né? Então, jogadores que podem sair ainda do Vozão nessa temporada. E o Kleber poderia ser um deles. Vamos verificar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre isso, tá? Mas antes, eu vou pedir para você que está chegando aqui, deixar seu like, deixar sua curtida. Quem puder também tem o botão Seja Membro aqui para você ser membro do canal. Qualquer plano já está ajudando demais o nosso projeto. E a partir do plano Acaraiado você ainda entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, tá? Não pode ser membro? Cara, pelo menos se inscreve aqui, ó. Tem o botão inscrever-se para você que ainda não é inscrito. E vai deixando sua curtida também, que é muito importante. Aumenta o alcance da gente, vai chegar a mais torcedores do Ceará aqui no YouTube. Beleza, galera? Então vamos em frente. Vamos falar um pouquinho sobre esse Ceará que vai aí jogar em casa novamente, no Castelão. Será que é o atual líder, né, do Grupo B da Copa do Nordeste? Tem 8 pontos. É verdade que o Bahia tem um jogo a menos, pode até passar o Ceará se vencer esse jogo a menos que tem, mas o Vozão joga nessa terça-feira uma partida complicadíssima, um clássico nordestino, sempre é complicado, embora o Sport venha bem pressionado, empatou agora contra o Afogados pelo Campeonato Pernambucano, existe uma pressão muito forte em cima do treinador, em cima dos jogadores, o time que caiu para a Série B e vem reformulando o seu elenco com várias mudanças, né? A não ser na defesa. Na defesa, por exemplo, Rafael Thierry permaneceu do ano passado para cá e o jogador Sabino também permaneceu e até já jogou pelo Sport esse ano. É dúvida para o jogo contra o Ceará, então vamos aguardar aí como é que vem esse Sport, que tem aí pelo menos 4 desfalques, tá? O lateral direito, o Everton, tem também o Jaderson, que não viajou, além dos volantes que a gente conhece muito bem, Pedro Nares e o William Oliveira, que são desfalques por conta de contrato, né? São jogadores que foram emprestados aí pelo Ceará para o Sport, eles não podem atuar contra o Ceará. O William Oliveira, que até já deixou uma boa impressão por lá, já fez sua estreia, já levou 2 cartões amarelos, até foi em conversa com o Luiz Heitor, que eu tive essa informação, mas deixou uma boa impressão. E o Pedro Nares chegou machucado, ainda não conseguiu mostrar muita coisa por lá, então são jogadores aí que devem ser aproveitados bastante pelo Sport nesse ano, tá? Mas para esse jogo não vem, né? Não vem para o Castelão, beleza? Agora, quem pode ir para o Sport, pelo menos saiu notícia de que o Sport estaria monitorando o atleta, né? No caso, eu tô falando do Kleber, tá? O Kleber, atacante, poderia ali estar nos planos do Sport. O Sport perdeu o Mikael, seu principal atacante. O Mikael foi para o futebol italiano e eles contrataram o Rodrigão, né? O Rodrigão que a gente conhece muito bem. Foi lá para o Sport também, no banco de reservas, deve vir para o banco nesse jogo contra o Ceará. E o Kleber poderia interessar eles, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na notícia que surgiu, tá? O que é que originou, né, essas notícias que saíram em alguns portais de Pernambuco que o Sport estaria interessado, ou pelo menos monitorando a situação do Clebão. Foi a partir dessa notícia aqui do torcedores.com, tá? É até uma notícia que me surpreende um pouco, tá? Porque a manchete é a seguinte: Kleber e mais 2. Thiago Nunes tenta fazer limpeza no elenco do Ceará, tá bom? E aí, segundo a matéria, Thiago Nunes deseja a contratação de um lateral direito, um zagueiro, um meia ligação e um centroavante para reforçar o Ceará. Notícia aqui do dia 14 de fevereiro de 2022, eu já achei muito esquisita, tá? Confesso para vocês que esse portal não me dá, pelo menos para mim, não me parece ter muita credibilidade assim. Beleza? Assim, por outras experiências. Mas talvez alguma coisa que dê para aproveitar, porque eu não acredito, eu acho totalmente sem sentido que o Ceará ainda queira um lateral direito.
acho que houve uma confusão aqui das informações, porque o Ceará tem já Michel Macedo e Nino Paraíba, tá? Além do Marcos Ítalo, né, que é o Buiú, e tá machucado. O Buiú tá de molho, machucou o joelho, então vai ficar um bom tempo de fora entre os relacionados do Thiago Nunes, tá bom? Então é o seguinte, deixa eu ver aqui o que a matéria fala, porque é o seguinte, ao mesmo tempo que busca reforços, o diretor do Ceará também trabalha para fazer a limpa no elenco. A princípio, o diretor executivo Jorge Macedo tenta aliviar a folha salarial para atender aos pedidos do Thiago Nunes. E aí ele cita 3 jogadores que que não estão mais nos planos do treinador, de acordo com esse portal, tá? Carece ainda confirmações essas informações aqui. Mas segundo esse portal, o lateral direito Igor, esse tudo bem, ele até estava indo para o futebol português e houve um problema burocrático, acabou que ele retornou, mas deve sim ser negociado ainda, tá? O meio atacante Wesley, que tem contrato só até o meio do ano, então faz sentido também que ele que haja uma procura aí, né, de um outro clube para ele, tá bom? Ele que até chegou a jogar na penúltima partida, né? Ele entrou em campo, mas provavelmente não deve estar nos planos do treinador também. E aí ele traz que o Kleber também não estaria nos planos do Ceará, tá? Principalmente do Thiago Nunes, beleza? E aqui, cara, ele apura que o Ceará ofereceu o Kleber a outros clubes. Nos últimos dias, o Remo, lá do Pará, buscou informações sobre o atacante por empréstimo. No entanto, o jogador não demonstrou interesse em defender uma equipe da Série C do Campeonato Brasileiro. E aí ele traz a informação que quem também monitora a situação do atleta é o Sport Recife, e o Leão da Ilha cogita sua contratação, mas por enquanto a negociação segue em compasso de espera. O centroavante tem contrato com o Ceará até dezembro de 2024, beleza? Tem mais informações também aqui nessa matéria sobre jogadores que já saíram, outros que já chegaram. Quem quiser é no portal torcedores.com, quem quiser dar uma olhada na matéria toda, chega por lá. Beleza? Galera, é o seguinte, o Ceará, pelo menos não é segredo para ninguém, que o Ceará recebeu algumas propostas de empréstimo pelo Kleber de times do exterior. Aquela proposta de, ok, empresta o jogador, se ele for bem, a gente contrata em definitivo, tá? Seria essa a opção, né? Seriam essas opções que chegaram para o Ceará e o Ceará rejeitou. Então eu não vejo muito sentido, né? Baseado nisso, eu não acho que vá rolar alguma negociação desse tipo. Vamos aguardar, né? O que a torcida realmente quer é mais um 9. A torcida continua pressionando a diretoria, a gente sempre vê pelos comentários aqui mesmo, como a gente precisa de mais atletas para essa função, a gente precisa de um 9 de origem e até agora não veio, até porque foi prometido também e até ficou um assunto bem batido por aqui, né? Vamos aguardar, porque não adianta. Eu sei que muita gente já criou um ranço, né, com o atleta, já criou até uma perseguição com o Clebão, e realmente nessa temporada ele também não mostrou muita coisa, teve pouca minutagem e quando entrou em campo não conseguiu agregar muita coisa. Mas a gente tem poucas opções para o ataque, cara. A gente não pode simplesmente dispensar ou emprestar sem contratar um outro atacante antes. Então, é esperar, é aguardar, ver se isso vai se confirmar ou não. E aí a gente vai trazer por aqui se houver alguma confirmação desse empréstimo ou de alguma contratação que o Ceará tiver para suprir, né, essa ausência, essa possível saída do Clebão. Beleza? Comentem aqui o que é que vocês acham, se o Ceará deve aceitar uma possível proposta do Sport, se não tem nada a ver. Vamos aguardar, se tiver alguma informação a mais, como eu disse aqui, a gente traz por aqui. Peço o like de você antes de sair e fica ligado se você estiver assistindo nessa segunda noite, ainda tem live pra gente bater um papo sobre isso e outras coisas a mais sobre o Vozão. Beleza? Tamo junto, bora Vozão. Bora pro racha.